Olá, paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Que alegria! Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Isso mesmo. Hoje nós já estamos aí prontos para fazer a leitura dos capítulos 11 e 12 de Levítico. Também vamos fazer as leituras aí dos capítulos 11 e 12 também do Evangelho de Mateus. E também vamos fazer a leitura aí hoje de Provérbios, né? Dando continuidade à nossa leitura de Provérbios aí no capítulo 26, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, você que está aí seguindo firme, você que está seguindo aí o seu tempo, né? Talvez você não esteja aí começando com a gente aqui quando a gente começou, não tem problema nenhum. Que bom que você está aqui, que alegria. Convide mais pessoas para esse propósito, convide mais pessoas para estar conosco nessa jornada que nós vamos encerrar provavelmente antes ainda do final do ano. Então, faça no seu ritmo, faça no seu tempo. Em nome de Jesus, nós vamos terminar o ano de 2026 com essa meta vencida. Mas mais do que isso, nós vamos aí eh, alcançar, né, vamos dizer assim, frutos de santidade, de virtude, de intimidade, principalmente de fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos rezar para a gente poder começar a nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. 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 Que Nossa Senhora então nos auxilie nessa leitura de hoje, que ela possa cair no nosso coração uma semente extraordinária em uma terra boa e possa gerar frutos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, Adailton, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então, pega aí a sua Bíblia, capítulo 11 de Levítico, tá bom? Capítulo 11 de Levítico. Vendo aqui, vou colocar aqui na tela para quem for estar no YouTube, vai estar acompanhando aqui. Bom dia, meu irmão, Deus abençoe. Você que está aí no YouTube vai acompanhar aí na tela e você que está aqui no Instagram vai poder acompanhar comigo aí na sua Bíblia também, tá bom? Vamos lá? Acompanhe aí Levítico 11, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Diz aos israelitas o seguinte: Entre todos os animais da terra podereis comer, todo animal que tem unha fendida e o casco dividido, que rumina. Mas não comereis aquele que só rumina ou só tem a unha fendida. A estes o tereis por impuro, tal como o camelo que rumina, mas não tem casco fendido. E como o coelho, igualmente, que rumina, mas não tem a unha fendida. Os tereis por impuros. E como a lebre também que rumina, mas não tem a unha fendida, a tereis por impura. E enfim, como o porco que tem a unha fendida e o pé dividido, mas não rumina, tereis por impuro. Não comereis da sua carne, não tocareis nos seus cadáveres, vós os tereis por impuro. Estes são os animais que vivem na água que podereis comer, os que têm barbatanas, escamas nas águas, no mar e nos rios. Mas tereis em abominação todos os que não têm barbatanas nem escama nos mares e nos rios, entre todos os animais que vivem nas águas e entre todos os seres vivos que nelas se encontram. A esses os tereis em abominação. Não comereis de sua carne e tereis em abominação os seus cadáveres. Todos os que nas águas não têm barbatanas nem escamas, os tereis em abominação. Entre as aves, eis a que tereis abominação, e de cuja carne não comereis, que é uma abominação. A águia, o falcão e o abutre, milhafre e toda variedade. Os falcões em toda a sociedade de corvo. As avestruzes, a andorinha, a gaivota e toda espécie de gavião. O mocho, a coruja e o ibis. O cisne, o pelicano, o alcatraz e a cegonha. Toda a variedade de garça, a polpa e o morcego
Todo volátil que anda sobre 4 pés vos será uma abominação. Todavia, entre os insetos voláteis que andam sobre 4 pés, podereis comer aqueles que, além de seus 4 pés, têm pernas para saltar em cima da terra. Eis, pois, os que podereis comer: toda espécie de gafanhoto, assim como as variedades de sólon, de argol e de ragabe, qualquer outro volátil que tenha 4 pés, vos será uma abominação. Tornai-vos imundos se os tocardes. Se alguém tocar os seus cadáveres, será impuro até a tarde. E aquele que levar os seus cadáveres levará suas vestes, lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Tereis por impuro todo animal que tenha unha fendida, mas que não tenha o pé dividido e não rumina. Se alguém o tocar, será imundo. Tereis também por impuro todos os quadrúpedes que andam nas plantas dos pés. Se alguém tocar seus cadáveres, será impuro até a tarde. E aquele que levar os seus cadáveres lavará suas vestes, será impuro até a tarde. Tereis esses animais por impuros. Entre os animais que se movem em cima da terra, eis os que tereis por impuro: a toupeira, o rato e toda variedade de largato, o musaranho, a rã, a tartaruga, a lagartixa e o camaleão. Tais são os répteis que terei por impuros. Quem tocar neles, quando mortos, ficará impuro, até a tarde. Todo objeto sobre o qual caírem os seus cadáveres será impuro. Vasos de madeira, vestes, peles, sacos e qualquer outro utensílio. Deve-se passar esse objeto na água e ele ficará imundo até a tarde. Depois disso, estará puro. Se cair uma parte desses cadáveres num vaso de terra, tudo que se encontrar nele será impuro. Devereis quebrar esse vaso. O alimento preparado com água desse vaso será impuro, como também toda bebida. Seja qual for o recipiente que contenha, será impura. Todo objeto sobre o qual cair alguma coisa dos seus cadáveres será impuro. Se for um forno ou fogão, será destruído, serão impuros. Vós os tereis como tais. Contudo, os fostes e as cisternas, contudo, as fontes e as cisternas em que há depósito de água ficarão puras, mas aquele que tocar os cadáveres será impuro. Se cair alguma coisa dos seus cadáveres sobre uma semente qualquer, esta ficará pura. Mas se derramar água sobre a semente e alguma coisa dos seus cadáveres cair sobre ela, vós as tratareis como impura. Se morrer algum animal que vos é lícito comer, aquele que tocar o seu cadáver será impuro até a tarde. Comer a sua carne, lavará suas vestes e será impuro até a tarde. E aquele que levar esse cadáver lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Oi, Didi, que bom que você está aqui. Beijo, te amo. Todo animal que se arrasta sobre a terra vos será uma coisa abominável, não se comerá dele. Não comereis animais algum que se arrasta sobre a terra, tanto aqueles que se arrastam sobre o vento, como aqueles sobre o ventre, como aqueles que andam sobre 4 ou mais pés, pois são abomináveis. Não vos torneis abomináveis comendo um desses répteis, e não vos façais impuros por eles, que vos tornareis imundos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contamineis com esses animais que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito para ser vosso Deus. Sereis santos, que eu sou santo. Tal é a lei relativa aos quadrúpedes, às aves e todos os seres vivos que se movem nas águas e a todos aqueles que se arrastam sobre a terra. Essa lei fará discernir o que é puro do que é impuro, o animal do que pode ser comido do que não pode ser comido. Vamos lá para o capítulo 12 de Levítico, ok? Capítulo 12 de Levítico, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: quando uma mulher der à luz a um menino, será impura durante 7 dias, como nos dias de sua menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Ela ficará ainda 30 dias no sangue de sua purificação. Não tocará coisa alguma santa e não irá ao santuário até que se acabe os dias de sua purificação. Se ela der à luz uma menina, será impura durante 2 semanas, como nos dias de sua menstruação.
Ficará 76 dias no sangue de sua purificação. Cumpridos esses dias, pelo filho ou pela filha, apresentará ao sacerdote à entrada da tenda de reunião um cordeiro de 1 ano em holocausto e um pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor e fará expiação por ela. Será purificada do fluxo de sangue. Tal é a lei relativa à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e outra para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela a expiação e será purificada. Ok? Então agora pegue aí na sua Bíblia. Maria José, Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora a gente vai pegar aqui a- as leituras de Mateus, tá? Mateus também, 11 e 12. Pegue aí na sua Bíblia. Também vou estar pegando aqui Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, ok? Para quem está aí no YouTube vai poder acompanhar aqui na tela. Para você que está aqui no Instagram, pegue aí Bíblia. Capítulo 11 de Mateus, versículo 1. Após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhes dizer pelos seus discípulos: Sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhes Jesus: Ide e contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: Que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio um mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Quem tem ouvidos ouça. A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: Tocamos flauta e não dançais. Cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia, não comia, e disseram: Ele está possesso de um demônio. O filho do homem vem, come e bebe, dizem: É um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Depois, Jesus começou a censurar as cidades onde tinha feito grande número de seus milagres, terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, que se tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas já se teriam arrependido sobre o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até esses dias. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. E àquele tempo Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e terra, que escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos.
Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sobre o fardo, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas. Que o meu jugo é suave, meu peso é leve. Capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Atravessava Jesus os campos de um trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que no dia de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido dessas palavras, quero a misericórdia, não o sacrifício, não condenareis os inocentes. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Partindo dali, partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Encontrava-se lá um homem que tinha a mão seca. Alguém perguntou a Jesus: É permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe: Há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se esta cair num poço no dia de sábado, não a irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado? Disse então aquele homem: Estende a mão. Entendeu? E ela tornou-se sã como a outra. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Proibia-lhes formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará a voz, ninguém ouvirá a sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome as nações pagãs porão sua esperança. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: Não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: Beelzebul, chefe dos demônios, ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: O reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Se Satanás, espelhe Satanás, está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar a sua casa. Quem não está comigo está contra mim. Quem não ajunta comigo espalha. Por isso eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens. A blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa e seus frutos bons, ou dizeis que é má e seu fruto mau, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois,
Como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que transborda o coração. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mal, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. Eu vos digo, dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiveram proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus: Esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, que veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, ele o errante por lugares áridos à procura de repouso que não acha. Diz ele então: Voltarei para a casa de onde saí. E voltando, encontra-a vazia, limpa e enfeitada. Vai então, busca 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa, e se estabelecem ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte dessa geração perversa. Jesus falava ainda à multidão, quando veio a sua mãe e seus irmãos, que esperavam do lado de fora a ocasião de lhes falar. Disse-lhe alguém: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Daquele que faz a vontade de meu Pai nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então, essa é para nós aqui as leituras dos capítulos 11 e 12 de Mateus. E agora a gente vai então fazer a leitura de Provérbios. Provérbios 26. Pegue aí na sua Bíblia. Eu estou fazendo aqui a leitura pela tradução da Ave Maria, mas pegue aí a que você tiver em mãos, que você tiver em casa, ok? Vamos lá. Capítulo 26 de Provérbios, versículo 1. Assim como a neve é imprópria no estio e a chuva na ceifa, do mesmo modo não convém ao insensato a consideração. Como um pássaro que foge, uma andorinha que voa, uma maldição injustificada permanece sem efeito. O açoite para o cavalo, o freio para o asno, a vara para as costas do tolo. Não respondas ao nécio segundo sua insensatez, para não seres semelhante a ele. Responde ao tolo segundo sua loucura, para que ele não se julgue sábio aos seus olhos. Corta os pés, bebe aflições. Quem confia uma mensagem ao tolo. As pernas de um coxo não têm força. Do mesmo modo, uma sentença na boca de um tolo. É colocar pedra na funda, cumprimentar um tolo. Um espinho que cai na mão de um embriagado. Tal é uma sentença na boca dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos, tal é aquele que emprega um tolo ou um embriagado. Um cão que volta ao seu vômito, tal é o louco que reitera suas loucuras. Tu tens visto um homem que se julga sábio? Há mais a esperar de um tolo do que dele. Há um leão no caminho, diz o preguiçoso, um leão na estrada. A porta gira sobre seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso pôs sua mão no prato, custa-lhe muito levá-la à boca. O preguiçoso julga-se mais sábio que 7 homens que respondem com prudência. É pegar pelas orelhas um cão que passa, envolver-se num debate que não interessa. Um louco furioso que lança chamas, flechas e morte, tal é o homem que engana seu próximo. Diz em seguida, mas era para brincar. Sem lenha, o fogo se apaga. Desaparecido, o relator acaba-se a questão. Carvão sobre a brasa, lenha sobre o fogo. Tal é um intrigante para atiçar uma disputa.
As palavras do mexeriqueiro são como guloseimas, penetram até o fundo das entranhas. Uma liga de prata sobre o pote de argila, tais são as palavras ardentes com o coração malévolo. Que odeia, fala com dissimulação. Do seu interior maquina a fraude. Quando ele falar com habilidade, não te fies nele, porque há 7 abominações em seu coração. Pode simular seu ódio sobre aparências, e sua malícia acabará por ser revelada ao público. Quem cava uma fossa, ali cai. Enrola uma pedra, cairá debaixo dela. A língua mendaz odeia aqueles que ela atinge, e a boca enganosa conduz à ruína. Então, essa é para nós a leitura de Provérbios, Provérbios 26. Então, hoje nós pegamos aqui a leitura de Levítico, né? Levítico traz para nós, hoje, vou pegar aqui, Levítico, tá aqui, Levítico 11, Levítico 11, 12. Traz para nós sobre a proibição de alguns alimentos, de alguns tipos de animais, né? Então, aqui nós temos uma dieta que o Senhor passa ali o seu povo através de Arão e Moisés, né? Dessa vez, o Senhor falou a Moisés e a Arão. A Arão, que agora é o sumo sacerdote ali do templo, também sobe um pouquinho ali o patamar dele, né? Então agora o Senhor fala com Moisés e Arão e dá algumas orientações com relação aos alimentos que poderiam ser comidos. Fala ali dos animais, fala ali de algumas questões de impureza e de pureza. E essa também era uma função dos sacerdotes, né? De discernir, de compreender aquilo que era puro e aquilo que era impuro. E agora também Deus estava deixando isso muito claro. Ah, porque isso é esse capítulo, ele é muito discutido e às vezes tem um pouco de controvérsia, às vezes ele pode causar um pouco de confusão. Mas lembrando que aqui existe todo um contexto, nós não podemos nos esquecer que existe um contexto. Deus está falando para aquele povo, naquele tempo, naquele momento. Mas também, e existe também ali alguma questão existe uma questão tanto de higiene quanto de cultura, quanto de repulsa mesmo, né? Até mesmo hoje, muito desses tipos de animais a gente não come, e até mesmo a gente fica um pouco assim, carne de coelho, não vou comer isso, né? Mas ali, naquele tempo, Deus estava dizendo de uma questão de impureza. Mas aqui a maior questão que ele queria que aquele povo fosse um povo obediente. E ali o Senhor mesmo vai dizer no versículo 44, esse versículo que nós conhecemos, e ele é repetido depois: Eu sou o Senhor, vosso Deus, santificai-vos, sede santos, porque eu sou santo. Então, muito mais do que apenas ah, uma purificação externa, o Senhor queria que aquele povo compreendesse que essa pureza também, em algum momento, ele iria dizer dessa pureza interior, mas ele estava começando, como eu já disse para vocês, dessa pureza externa, dessa pureza de fora. E essa pureza também aconteceria muito mais do que apenas não comer ou comer, mas o que Deus queria ensinar aquele povo é que eles tivessem consideração, eles tivessem atenção à palavra de Deus, que eles fossem capazes de obedecer, de ouvir e obedecer, ainda que fossem muitas, muitas leis, muitas ordens. Deus estava treinando aquele povo para ouvir e obedecer. Tanto que quando Jesus vem, ele vai dizer: o que torna um homem impuro não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai do seu coração, né? Tanto que a gente está vendo agora no Evangelho de Mateus que Jesus está combatendo ah, esses excessos que os homens da lei impunham sobre o povo, né?
Porque a lei ela tinha ah, essa essa função de ensinar aquele povo a ser obediente e a sempre buscar a misericórdia de Deus e a sempre se santificar. Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E aqui também ele vai dizer sobre a purificação com relação aos partos, né? Nós temos aqui uma direção que ela é para as mulheres. E aqui nós temos a questão da circuncisão, né? Para os partos que fossem partos de meninos, as mulheres ficariam ali 7 dias se purificando e no oitavo dia levariam esse filho para a circuncisão, apresentaria esse menino no templo. E depois a gente tem a questão, se fosse menino ou menina, indiferente de qual fosse ali o sexo dessa criança, essa mãe deveria apresentar esse filho no templo, né? Qual vai dizer para nós, ao terminar os dias de sua purificação, por filho ou por filha, levará o sacerdote junto à entrada da tenda do encontro, cordeiro de 1 ano, ou seja, nós lembramos disso em Lucas, sim, acho que é o Evangelho de Lucas, que vai relatar quando Maria e José apresentam Jesus no templo e ali eles levam um par de rolinhas. Vocês se lembram disso, né? Depois a gente também vai poder fazer a leitura do Evangelho de Lucas e a gente vai ver isso lá. Isso demonstra para nós que José e Maria eram fiéis às leis judaicas e também que eles eram um casal de poucas posses, porque eles levaram ali um casal de rolinhas, segundo o que dá a entender o texto, ok? Então, esta era a lei que era imposta sobre as mulheres também. Ah, mas como assim? Parto é vida, né? Estava se nascendo ali uma criança. Por que que Deus considerava isso como impuro? Não, não que Deus considerasse o parto, a vida, como algo impuro, mas ali tinha a questão do contato com o sangue, e o sangue, ele também tinha uma conotação de morte, né? Então, aqui também havia uma questão de cuidado também com essa mulher, porque é óbvio que após o parto ela também teria que ficar alguns dias ali para se restabelecer, né? Então havia também aqui uma questão aqui de cuidado, mas não necessariamente que Deus entendia um parto, que o nascimento de uma criança era algo negativo, não é isso. O parto é uma alegria, tanto que Deus pedia que essa criança fosse apresentada a ele no templo, né? Para Deus é uma alegria, é uma bênção. Todo filho, toda criança que nasce é uma bênção para Deus. Toda vida para Deus é uma bênção incrível que ele dá para nós. E para ele também é uma alegria tremenda. A vida, porque Deus é vida, né? Então, não necessariamente com o ato do nascimento, com o ato de se nascer uma criança, com o parto, não é isso. É a questão ali do contato com o sangue mesmo, por isso que também serve para a questão ali do período menstrual da mulher, né? E não é que ela se torna impura no sentido de que ela está fazendo algo errado. Não é isso. Não é uma impureza de pecado. É uma impureza porque ela teve contato com algo que não é puro, não é considerado puro. Compreende? Não é porque ela pecou, mas porque ela teve um contato com algo impuro. Da mesma forma que nós vemos aqui com os animais. Se alguém tem contato com cadáveres desses animais, né? Essa pessoa ela se torna impura, ela se lava e depois, passado ali um período, ela volta a poder ter contato de novo com o santuário, ou seja, a contato com Deus, o acesso ali ao templo, a santidade de Deus é tão maravilhosa, tão, tão poderosa, e que Deus estava dizendo: não pode haver impureza, nem pecado, nem ali apenas Deus estava treinando esse essa capacidade de discernir aquilo que é puro e é impuro. Só que, como eu disse, aqui Deus está trabalhando por etapas. Então, primeiro, ele estava ensinando
esse povo a compreender de forma externa aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Lembrando que Jesus veio e disse: o que torna o homem puro ou impuro não é aquilo que entra, mas aquilo que sai, né? É o que está no coração do homem, tesouro, né? O coração do homem é como se fosse um baú. E o que está nesse baú, o tesouro que está nesse baú é o que vai transbordar. Se ele tem um bom tesouro, é isso que ele vai transbordar. Se ele tem um mau tesouro, é isso que vai transbordar. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. É isso que Jesus está dizendo para nós aqui no Evangelho de Mateus. Ok? Então aqui existe um momento, existe um contexto, existe um tipo de povo, né? Existe um tempo, um contexto, então que a gente tome muito cuidado com isso, para que a gente não fique meio bitolado e falar assim, ah, meu Deus, e agora? Não pode comer carne de porco? Bom, pode comer carne de porco, mas até hoje, por exemplo, a gente comer uma carne de porco, a gente tem que ter muito cuidado com o preparo dela, por exemplo, né? E a gente sabe que dependendo do tipo de preparo, se não for feito da forma que deve ser feita, para a saúde pode ser prejudicial. Bom, ok? Então, vamos lá. E aí, no Evangelho de Mateus, nós continuamos aqui com há uma dicotomia, né? Jesus está ali realizando inúmeros milagres, prodígios. Claramente, ele é o Messias, claramente, ele é o Filho de Deus. Só que nós temos ali um Jesus que está realizando inúmeros milagres e prodígios no meio daquele povo, e ao mesmo tempo, os fariseus e os homens da lei, ao invés de verem aquilo e ficarem alegres de dizer: Uau, o Filho de Deus está manifestando, o Messias veio até nós, o que acontece é que eles invejam e eles querem tramar a morte de Jesus. Então, nós vemos aqui no capítulo 11, quando Jesus vai dizer, quando Jesus ali terminou de dar as instruções para os apóstolos, né? Lembra que ele envia esses discípulos, então eles foram para vários lugares. E com certeza aconteceram muitos milagres e prodígios. E ali eles se comportavam como Jesus se comportava. Então, essa missão dos apóstolos, com certeza, se espalhou ali ainda mais. E aí, João Batista já estava na prisão e ele ouviu falar da atividade de Jesus e ele ali enviou uma mensagem através dos seus discípulos, perguntando: És tu aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Aqui nós temos que ter muito cuidado com esse versículo, porque ele pode causar a impressão de que João Batista estava duvidando que Jesus era o Messias. Alguns exegetas vão dizer que João havia enviado seus discípulos para Jesus, até Jesus, mesmo ele estando na prisão, para que os seus discípulos vissem com os seus próprios olhos prodígios e vissem com seus próprios olhos o Messias, para que eles pudessem testemunhar eles mesmos com seus próprios olhos, né? Tanto que quando eles chegam, Jesus vai dizer para eles: olha, diga para João todos os prodígios, os milagres, os pobres estão sendo evangelizados, né? Jesus vai dizer: informe a João sobre o que ouvis e vedes. Cegos recobram a visão, coxos caminhos, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, pobres recebem a boa notícia, né? E felizes aqueles que não tropeçam por minha causa, certo? E aí, logo depois disso, Jesus vai falar de João, vai falar da missão de João, né? Vai falar. É, o que saístes para contemplar no deserto? Um caniço sacudido? Então, vai dizer, vocês foram ver o que lá no deserto? Um homem vestido com um monte de trapo? O que vocês foram lá ver? Vocês foram lá ver um Messias não, um profeta. É um profeta, sim, né? E aí Jesus vai dizer, é, a este se refere aquele texto da Escritura. Eu envio adiante meu mensageiro para que me prepare o caminho. Muitos confundiam Jesus e também com o Elias, né? Esse é o Elias que ressuscitou, tá, porque tinha toda uma questão ali com relação à vida de Elias e tal, que é um grande profeta. E aí ele vai dizer: Eu vos asseguro,
Dos nascidos de mulher ainda não surgiu o maior que João Batista. No entanto, o último do reino de Deus é maior do que ele. Ok? Último, eu vos asseguro, dos nascidos de mulher ainda não surgiu um maior do que João Batista. No entanto, o último no reino de Deus é maior do que ele. João Batista, ele está aqui no Novo Testamento, correto? Só que ele é o último dos profetas, certo? O que Jesus está dizendo aqui? Não existiu ninguém como João Batista, ele está dizendo. Eu vos asseguro, dos nascidos de mulher ainda não surgiu um maior que João Batista. Ele está dizendo que João Batista é o maior de todos que já tinham nascido. Falando que ele é o maior dos profetas. Ele está falando que ele é o maior, não tem nenhum como ele. Mas ele está dizendo o seguinte: no entanto, o último no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, ele está dizendo que os santos que vieram, que viessem da nova aliança, eles iriam brilhar mais do que estes que vieram antes da nova aliança que Jesus estava instaurando, que antes da boa nova. É isso que ele está dizendo. Está diminuindo João Batista? Não está diminuindo. Ele só está dizendo que aqui na nova aliança, aqueles que iriam viver aquilo que Jesus estava anunciando, né? Aqueles que iriam viver aquilo que Jesus estava trazendo, a boa nova, eles iriam brilhar mais. Ou seja, por isso que ele diz, desde os dias, no entanto, o último no reino de Deus é maior do que ele. Ok? Por quê? Porque receberam a boa nova, porque participaram dessa nova aliança, se é que a gente pode dizer assim, numa linguagem bem tranquila, tá? Essa é basicamente o significado que Jesus está dizendo. E aí ele vai continuar. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência e pessoas violentas o arrebatam. Até João, todos os profetas e a lei eram profecia. Se estáis dispostos a recebê-lo, ele é o Elias que devia vir, né? Porque o povo ficava esperando que Elias ia voltar, aquela coisa. Perguntaram também já para Jesus se é o Elias, né? Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem que eu sou? Né? Uns dizem que isso é o Elias, outros dizem que Saranã. Estou lembrar disso, né? Então, que Jesus já tinha dito, olha, vocês estavam esperando um Elias que ia voltar? Esse aí é o Elias que ia voltar, porque assim como Elias, Elias também foi um grande profeta, e também ele era um profeta ali do, do reino do sul, né? Não me engano. Então ele proferia muitas profecias ali também de exortação, de conversão, de voltar o coração para Deus, assim também como João Batista, ok? E aqui ele vai continuar. Quem tiver ouvidos, escute. Ou escute. E aí ele vai continuar. A quem compararei essa geração? São como crianças sentadas na praça que gritam às outras. Tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não fizeste luto. Aqui ele está dizendo: veio João Batista, que trouxe uma pregação mais exortativa, mais, vamos dizer assim, de denúncia, de combate do pecado, e vocês, né, não fizeram luto, né? Vocês não deram ouvido. Agora vem, vem eu que trago uma boa nova, trago uma novidade, né? Que toco a flauta e vocês não dançam. Aqui são versículos é um recorte de alguns versículos do Antigo Testamento. E aqui está falando, tocamos flautas e não dançaste. Aqui eram canções que eram tocadas em casamentos, em festas. E aí embaixo ele está falando de cantar lamentações não fizeram lutos. Eram as canções que eram tocadas quando alguém morria, em velórios, né? Nesse sentido. E aí ele vai continuar, ele vai explicar por que ele está dizendo isso. Veio João, que não comia nem bebia, e dizem, ele está endemoniado. Veio este o filho do homem,
não come, que come e bebe e disse: Vede, é um comilão, beberrão, amigo dos coletores, pecadores. Mas a sensatez é acreditada seus efeitos. E aí depois ele vai dizer ali das cidades que ele passou fazendo milagres, né? E aí a gente recorda o versículo onde ele vai dizer depois que um profeta não é aceito na sua própria terra, né? E a gente vê isso aqui, ele dizendo que Tiro e Sidônia, que eram cidades mais do norte, que eram cidades ali mais do norte da Palestina, ele vai dizer, Tiro e Sidônia vai, é, vai no dia do juízo final, eu vou ter mais misericórdia com eles do que com Corazim, né, e Betsaida, que foi lugares onde Jesus passou fazendo milagres, que era próximo aonde ele tinha residência, né? Então ele fazia milagres ali nas redondezas onde ele estava morando, mas eles fizeram um pouco caso, né, da vida e do ministério de Jesus e dos seus discípulos. E aí ele vai continuar dizendo também de, ele vai dizer também depois de Sodoma e Gomorra, vai dizer: Tire Sidônia, tivessem sido feitos milagres realizados em vós, há tempos teriam feito penitência em pano de saco e cinza. Pois eu vos digo, os dias do julgamento será mais leve para Tiro e Sidônia, que era um lugar de pagãos, né? Que era mais ali ao norte da Palestina, estava ali mais distante. Pois se em Sodoma tivesse sido feitos os milagres realizados em ti, ele está falando de Cafarnaum, tivessem sido feitos. E aí, meu irmão, bacana? Deus abençoe. É, se tivesse sido feitos os milagres em Cafarnaum, vai dizer que aqui Sodoma e Gomorra já teriam feito, Sodoma e Gomorra teriam se convertido e iriam existir até aquele tempo, né? Porque a gente se recorda que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa dos seus inúmeros pecados. Deus abençoe, meu irmão. Dos seus inúmeros pecados de várias situações, de idolatria, pecados sexuais, qualquer tipo de aberrações morais, espirituais, enfim, ali em Sodoma e Gomorra acontecia, né? Então, olha para você ver a, a, como é que eu posso dizer, o quanto que era, vamos dizer assim, o quão forte é isso, né? Que Jesus está trazendo para eles ali. E aqui ele vai dizer também, nessa ocasião, Jesus tomou a palavra e disse: Dou-te graças, Pai. Ele chama Deus de Pai, né? Porque ocultaste essas coisas aos entendidos e vos revelastes aos ignorantes, né? E aí ele vai dizer também: Vinde a mim, vós que estáis cansados e curvados. Está dizendo para aquele povo que ele sentiu compaixão. Lembra que ele olhou para aquele povo e sentiu compaixão porque via que era um povo que não tinha pastor? E aí ele vai dizer: Vinde vós que estáis cansados e curvados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo. Jugo aqui é essa lei, é essa direção, porque o jugo a gente lembra que são aqueles instrumentos que eram usados para colocar sobre esses animais de carga, né? Sobre animais de carga. Então eles se colocavam ali para eles andarem de par em par. Então havia ali o jugo que era colocado nos animais para que eles pudessem puxar ali as carroças, né? Carros e as carroças. E aí Jesus vai dizer: Tomai o meu jugo e aprendei de mim que sou tolerante e humilde, ok? Sou manso e humilde de coração. E vós sentireis aliviados, pois o meu jugo é suave e minha carga é leve. Jesus está dizendo: Eu estou trazendo, hoje vocês estão sobrecarregados e fadigados sobre a lei, sobre o jugo que é colocado sobre vocês hoje. Mas vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Ou seja, ele está dizendo: vinde a mim, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Ó, tomai o meu jugo e aprendei de mim, tá?
Ou seja, se eu vou tomar o jugo, eu vou andar no compasso dele, tá? Eu vou andar na direção dele e aprender de mim. Ou seja, eu vou fazer como ele. Se eu vou aprender, eu vou fazer como ele faz. Porque ele é manso e humilde de coração. Se ele é manso e humilde de coração, então eu também devo ser manso e humilde de coração. Ok? E o que que isso vai fazer com que aconteça? Então vocês vão se sentir aliviados, ok? A partir do momento que eu vou até Jesus, aprendo com ele a ser manso e humilde de coração e tomo sobre mim o jugo dele, o fardo dele, que é leve e é suave, então aí sim eu vou me sentir aliviado e ele me aliviará, pois o jugo dele é suave e a carga dele é leve, porque o jugo dele nos aponta para a eternidade, nos aponta para algo maior, nos aponta para um futuro celestial, nos aponta para a glória, nos aponta para o amor. Ou seja, então é isso que nós devemos buscar todos os dias da nossa vida. E aí ele vai continuar aqui no capítulo 12 falar sobre a questão do sábado, né? Nós vimos tanto em Êxodo e agora em Levítico também, a gente vai ver muito sobre isso, sobre esses pães da proposição, que eram esses pães que eram apresentados ali no templo. Você lembra que em Êxodo, esses pães eles eram trocados todos os dias e era ali para o consumo dos sacerdotes, estão lembrados disso? Então ali Jesus está caminhando naquele campo de trigo, não é isso? Os discípulos estavam fazendo aqui, ó, seus discípulos famintos puseram-se a arrancar as espigas. Jesus estava andando naquele trigal, naquele campo de espigas. Esse campo de espigas pode significar também a missão de Jesus nesse mundo, né? Onde ele caminha nesse campo de espigas, de milho, e somos nós, é aquele povo e ele arranca algumas espigas. Essas espigas são essas almas que estão dispostas a receber a tua palavra, né? E aí eles vão ser criticados. Pô, você vai fazer alguma coisa no sábado e aí Jesus vai trazer algo transformador. Ele vai dizer, preste bem atenção. Não lestes o que fez Davi? Ou seja, ele vai fazer uma crítica. Aqueles homens, eles eram tão sábios, tão inteligentes. Ele vai dizer, vocês não leram? Vocês não leram o que está escrito? Né? É, Davi também comeu os pães da proposição no templo, esses pães que eram apenas para os consumo dos sacerdotes. E aí ele vai dizer que ele ele vai dizer que o sábado foi feito para o homem e não o contrário. E aí ele vai dizer que o homem é senhor do sábado. Se compreendesses o que significa quero misericórdia e não sacrifício, ok? Ele vai dizer assim, ó, pois eu vos digo que aqui está alguém que é maior que o templo. Jesus está dizendo, bom dia, Moniz, Deus te abençoe. Aqui está alguém que é maior que o templo. Jesus é maior do que o templo, ok? Está dizendo isso. Eu sou maior do que o templo. Se entendesse o que significa que quero misericórdia e não sacrifício, então aqui nós podemos compreender que que Jesus é maior do que o templo. Então, a misericórdia, ela é maior que qualquer uma das leis que estavam sendo ditas por aqueles homens. Eu vou até pegar aqui uma fala do Scott Hahn, que ele fala sobre isso. Vou pegar aqui para vocês, 12, versículo 7. Ele vai dizer o seguinte, ó. Vai dizer. hum, Aqui. Vocês que é bem interessante. Aqui, ó. Quero misericórdia, né? O que isso significa? É uma citação de Oséias, tá? Jesus já havia desafiado os fariseus a estudarem e compreenderem o sentido desse oráculo. E agora, palavras de Oséias
completam a apologética de Jesus contra os fariseus. A lógica é a seguinte, presta atenção. A misericórdia é mais importante que as regulamentações do templo. As regulamentações do templo, por si só, já têm prioridade sobre a guarda do sábado. Então, a misericórdia é mais importante que a guarda do sábado. Ou seja, a misericórdia ela é mais importante do que o templo, ela é mais importante que a guarda do sábado, ela é mais importante que qualquer uma das leis. Ok? Então, isso quebra qualquer um dos argumentos daqueles homens que estavam ali julgando, estavam ali testando Jesus, né? E aí, mais adiante, ele vai curar ali o homem da mão seca, né? Assim, o que eu estou dizendo é tão verdadeiro que eu vou curar esse homem aqui da mão seca e eu quero ver o que vai acontecer comigo, né? E aí isso incita ainda mais, eles já começam ali então a maquinar como que eles vão dar um jeito de matar Jesus, né? E aí eles vão falar de Jesus, falar que ele está ali expulsando demônios com o poder de Beelzebub, e aí Jesus vai falar sobre o reino dividido, eles vão pedir um sinal, né? E Jesus vai dizer: vocês não vão ter um sinal a não ser o sinal de Jonas. E Jonas, ele foi um profeta que em três aspectos nós temos ali uma prefiguração de Cristo. Primeiro, que Jonas ele prega para os gentios, para os pagãos. Segundo, a tempestade acalmada, ou seja, quando ele é jogado para fora do barco, a tempestade se acalma. E terceiro, que ele ficou na barriga da baleia por três dias, assim como Jesus também ficou no ventre da terra, como vai dizer aqui, antes de ressuscitar. Então, nós temos aqui três, ahn, três, três situações que fazem nós temos aqui uma prefiguração de Cristo em Jonas. Ok? E aí ele vai falar que não será dado outro sinal para eles. E aí ele vai falar de algo muito interessante, que é, deixa eu ver aqui. Ele vai falar no versículo 42, versículo que ele é bem interessante, que ele vai falar: a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no julgamento com esta geração e condenará. Em Primeira Reis, a rainha do sul, a rainha de Sabá, ela fica sabendo da fama de Salomão, da sua sabedoria, de suas riquezas, e ela vai pessoalmente, leva uma caravana, leva um monte de coisa, e ela vai lá pessoalmente para saber o que estava acontecendo. Ela era uma rainha pagã, adoradora de outros deuses e tudo. E ela vai lá para saber quem que é esse, para saber, para ver com seus próprios olhos aquilo que eles estavam falando para ela. E aí quando ela chega lá, ela vê que Salomão era mais do que ela tinha ouvido falar, que ele era sábio, que ele tinha construído um templo incrível, tinha manjares, tinha vários, seu castelo, né, sua casa era gigante, os sacrifícios que oferecia ao Senhor eram extraordinários, ou seja, e fora que ela foi lá, trouxe várias questões para ele, fez vários testes, várias perguntas, ele respondeu todas elas com sabedoria, e ela ficou encantada com Salomão. E aí ela deu muitos presentes e ela louvou a Deus por ter dado um governador como este para o povo de Israel e tudo mais. Então ela ficou encantada mesmo. Então por isso que Jesus diz que ele fez uma analogia, né? Vai dizer a rainha de Sabá, né, a rainha do sul, ela vai se levantar, ou seja, porque uma pagã que saiu lá dos confins da terra que admirou Salomão. E aqui está aquele que é maior que Salomão. E vocês não estão vendo, vocês não estão enxergando, né? Então, assim, Jesus estava dizendo nesse sentido, né? E aqui ele vai falar: quando o espírito imundo sai de um homem, percorre lugares áridos buscando domicílio e não encontra. Então diz: eu volto para casa de onde saí. E aí ele vai dizer que esse demônio, quando ele volta, encontra a casa desabitada, varrida e arrumada, então vai, reúne outros 7 espíritos piores que ele e se põe a habitar aí. E o final deste homem torna-se pior do que o começo. Assim acontecerá a essa geração malvada. Ou seja,
Jesus está vindo, ele está anunciando uma boa nova, ele está limpando a casa, está fazendo algo extraordinário. Ele é o Messias, é o Filho de Deus, está entregando salvação. Mas ele está dizendo: se vocês não se converterem, vocês não mudarem de comportamento, se vocês não encherem a casa e o coração de vocês com essa boa nova que eu estou trazendo, se vocês não tomarem o meu jugo que é leve e suave, se vocês não aprenderem de mim que sou manso e humilde de coração, o final de vocês vai ser pior do que. Saudade também, meu irmão. Deus abençoe, ó. Beijo para todo mundo aí, tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito. Saudade das missões de Semana Santa aí na cidade de vocês, tá bom? Um abração. É, então, o final de vocês vai ser pior do que o começo. E assim acontecerá com essa geração malvada. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês estão tendo essa oportunidade de viver esse novo, esse renovo. Vocês, porque eles crendo ou eles não crendo, Jesus ia morrer numa cruz pelos, por aqueles pagãos, pelos pobres, por aqueles que estavam acreditando nele. Então ele está dizendo, olha, eu vou vir, eu vou limpar a casa, eu vou fazer algo novo, eu vou restaurar essa aliança. Mas se vocês não mudarem o coração de vocês, olha, o final de vocês vai ser pior do que o começo, né? E isso também serve para nós. Quando nós passamos por um processo de conversão, de mudança, e nós começamos a mudar o nosso comportamento, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica muito atento ao externo, né? As, as, aos, queremos fazer coisas externas que são visíveis, mas nós não tomamos cuidado em criar virtudes, que é aquilo que realmente enche a casa. O que enche a casa, o que preenche é a virtude, é a santidade, é a presença de Deus, é a oração. É isso que enche a casa, né? As, as, esses atributos externos, essas atividades externas, que também são muito importantes, devocionais e tudo mais, são muito importantes, elas nos auxiliam na vivência dessas práticas que são interiores, que são totalmente interiores, ok? Então, nós também precisamos de tomar muita atenção com isso, porque se a gente passa por um processo de conversão, vai lá, confessa, tudo mais, começa uma vida nova, mas não preenche essa casa de verdade, olha, na primeira queda, né, na primeira investida do inimigo, ah, você pode voltar a ser pior do que era antes, né? É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui, que encontrando a casa vazia arrumada, ele vai lá e traz mais demônio para junto dele. É porque ele já sabe por onde que ele entra, né? Ok? E aqui ele termina com esse versículo, né? Com esses versículos que vai dizer Jesus vai dizer: quem são minha mãe e meus irmãos, né? E são versículos bem controversos, onde a gente acha que Jesus está diminuindo ali, ó, mas não existe isso. Ali, Jesus está dizendo, meus irmãos, né? Está dizendo ali dos irmãos de Jesus que estavam ali com Maria. Na verdade, nós sabemos que no hebraico nós não temos palavra para primos, né? Para parentes próximos. Era tudo irmão, tá? Então, por isso que na tradução se diz isso, mas nós sabemos que Maria e José não tiveram outros filhos além de Jesus. Se Maria tivesse outros filhos, Jesus não teria entregado João para cuidar dela ao pé da cruz, porque ali Jesus estava fazendo algo espiritual, sim, estava nos entregando uma mãe, né, que era a sua mãe, a mãe de Deus e nossa, mas também ali ele estava fazendo algo prático, que era, agora Maria não tinha marido, não tinha filho, ela ficaria sozinha, viúva e também sem filho, então ela estava entregando para João para que João pudesse acolhê-la e cuidar dela, porque agora ela estaria sozinha. Então, se ela tivesse outros filhos, não teria necessidade de Jesus ter essa preocupação, ok? Então, aqui quando Jesus diz quem são meus irmãos, Jesus estava aproveitando a situação para dizer para aquele povo que eles iriam participar da sua santidade, eles iriam participar da sua, como é que eu posso dizer, da sua natureza, da sua filiação. Perdão, não é natureza, da sua filiação com Deus. Agora nós também poderíamos chamar Deus de Pai, assim como Ele, ok? Em Cristo nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Cristo.
né? Então, ele está dizendo, ele aproveita a situação para dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele aponta e ele vai dizer: quem cumprir a vontade de meu Pai do céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E quem mais do que Maria cumpriu a vontade do Pai, né? Quando ela recebe a anunciação do anjo, ela diz: faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. E ninguém se cumpriu mais plenamente a palavra de Deus do que em Maria, porque o Verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne nela. Então, na mãe de Jesus, na mãe de Deus e nossa, a palavra de Deus ela nunca se cumpriu de maneira tão plena, né? Então, ali também Jesus está, a gente pode ter uma sensação de que ele está diminuindo, mas de forma alguma, ele também está exaltando e também elevando aquelas pessoas que estavam ali ao nível de filiação com Deus. Jesus, ele não perdia oportunidade, né? Então ali ele aproveitou a situação para explicar para aquele povo que ele estava os elevando na condição de filhos de Deus, né? Estavam ali entregando para eles essa identidade de filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Já deu por hoje, né? Glória a Deus. É isso. Depois façam a leitura aí de Provérbios. Veja aí qual foi o versículo que mais te marcou, para que você possa também aí ruminar e também que você possa hoje aprender também com essa passagem aí de Provérbios, ok? Então é isso. Hoje é quinta-feira, dia de adoração. Eu vou lá um pouquinho também agora adorar o Senhor. Deus abençoe você. Que Nossa Senhora também permaneça com você, te cuide, te guarde. Hoje, Deus te abençoe e te proteja nesse dia. Amém? Amanhã a gente está aqui de novo dando continuidade na nossa leitura. Nós estivemos e vamos permanecer unidos em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força e coragem. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto.